E já na sequência teremos também o assunto, o cálculo do valor do benefício previdenciário, a remuneração de contribuição. Mas antes, nós temos aqui um convite da APPREM e também a organização da ABIPEM, estão criando aí, né, as mulheres de RPPS. Então, a todos vocês, mulheres incríveis dos regimes próprios, estão convidadas amanhã, às 9 horas da manhã, aqui neste auditório. Serão feitas algumas imagens e fotografias de todas as mulheres do nosso congresso, do nosso encontro, perdão, que estão aqui representando seus regimes próprios. Então, amanhã, quarta-feira, às 9 horas, aqui na Sala 1, também com a presença da doutora Cláudia Item, a coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria de Previdência. Então, amanhã, às 9 horas, antes da primeira palestra, nós teremos primeiro a foto oficial das mulheres, né, as mulheres de regimes próprios, e agradecendo aí a atenção de todas as mulheres maravilhosas, né, que sem vocês, homens, nós homens não seríamos nada. Então, fica aqui o convite a todos vocês, as mulheres de regimes próprios, amanhã, às 9 horas, o convite da APPREM, também da organização da BIPEM, e é o convite da doutora Lúcia Helena, que está convidando todos vocês para que amanhã, às 9 da manhã, então, esta foto oficial, todas as mulheres de RPPS. Nesse momento, vamos receber, para moderar a próxima palestra, o Rosan Filho, que é do Tatuí Prev, também diretor da APPREM. Seja muito bem-vindo, nosso moderador, e irá também conduzir esta atividade. E também, com muita honra, vamos receber o nosso palestrante, o doutor André Oliveira. Doutor André, muito bem-vindo para esta palestra, para esta atividade. Dando as boas-vindas a todos, o nosso moderador, Rosan Filho, representando aqui a APPREM. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Rosan Filho. Atualmente, eu ocupo o cargo de diretor-presidente do Instituto de Previdência de Tatuí, conhecido como Tatuí Prev. E eu serei moderador da palestra que tem como tema Cálculo do valor do benefício previdenciário e remuneração de contribuição. O palestrante da nossa tarde agora, André de Oliveira, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Antônio de Nebrija, da Espanha, especializado em Direito Previdenciário e Neuropsicologia Interdisciplinar, palestrante em seminários, simpósios, congressos, professor convidado do curso de especialização da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. Ingressou na administração pública em 1994, no cargo de Procurador Federal. André, obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade de vir até aqui e poder passar um pouco do seu robusto conhecimento para todos nós. Passo a palavra para você, André. Obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos lá, né? André Oliveira, para quem não conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Sou baiano, morava no Rio, voltei para a Bahia, então eu sou um pouco descontraído, digamos assim, né? Então a ideia é fluir. Tá dando um microfonia, não tá? 1, 2. Tá não? Então era só que aí eu vou precisar olhar para as telas e continuar. Pronto, mas eu vou botar o laser ali. Então é isso, vamos lá e a gente vai tocando aí, porque tem tela aberta. A ideia da palestra é a gente trabalhar com uma evolução dos cálculos, né? Desde a Constituição de 88 até hoje, o que é que mudou, o que é que há de positivo, de negativo. Mas vamos em frente, que tem um monte de tela e a gente vai se comunicando aí até o final. Parabéns a APPREM pelo evento, tudo lindo, maravilhoso, como não podia deixar de ser. Um monte de gente aí capacitadíssima. Já me foi dada essa informação de pessoal aí de um conhecimento rebuscado, erudito na área aí do previdenciário. Minha missão é uma missão difícil, né?
mas vamos caminhar juntos aí nessa tarde, nesse final de tarde. Gente, evolução legislativa dos critérios de cálculo. A gente vai perceber que desde a Constituição de 88, o legislador constituinte derivado, ou seja, aquele das reformas, vem buscando o quê? Unificar os dois regimes de previdência social, o regime geral e o regime próprio. Conseguiu? Não conseguiu? Como é que isso foi acontecendo? Qual o melhor regime? Regime próprio ou regime geral? Em alguns momentos o regime geral, né, tem sido melhor. Em outros momentos o regime próprio, em que pese o estigma que os reformantes, né, aqueles reformando a Previdência Social, sempre tentou buscar colocar nas costas do servidor, que o servidor era um privilegiado, e faltavam com a verdade quando não comunicavam à sociedade que a gente contribuía sobre a totalidade, sem o limite do regime geral. Então, na verdade, é uma contraprestação pelo que se pagou. Mas vamos em frente. Então, vamos começar aí com a redação originária da Constituição, outubro de 88, como ela trazia a figura dos cálculos, né, dos benefícios. Esse era o sistema. Para o regime geral, média salarial dos 36 últimos meses. O que é 36 últimos meses? É o PBC, Período Básico de Cálculo, né? PBC, Período Básico de Cálculo. Esse era o período sobre o qual se calculava o benefício do INSS, regime geral. Realmente não é o melhor critério. O que é que as pessoas faziam? Elas ficavam 32 anos, o homem, e 27 anos a mulher, contribuindo sobre o mínimo, porque você tinha o autônomo, hoje contribuinte individual, ele ficava ali, podia ficar o tempo todo na classe 1, que é um salário mínimo, e faltando 3 anos para se aposentar, o que é que ele fazia? Pum! Ia para a última classe. E aí não é correto. Hoje em dia ele iria contribuir sobre 1.200 e se aposentar 7 vezes mais o valor, 7.000 e fração. Né? Então não era um critério realmente justo. Só que qual é o problema? Esse critério estava na Constituição, era um critério constitucional. Aí a gente vai ver que a emenda 20 desconstitucionalizou esse critério. E quando tirou da Constituição que o cálculo do benefício do regime geral era feito com base nas 36 últimas contribuições, o legislador ordinário, né, o legislador infraconstitucional, poderia aí colocar um outro critério e o fez. E como é que a gente tinha no regime próprio? O critério do regime próprio era o da integralidade, íntegra da última remuneração no cargo em que se deu a aposentadoria. Então, qual era o período básico de cálculo para o servidor? Era a última remuneração. É um critério justo? Também não é um critério justo, né? Você tinha situações, a gente vai ver, a emenda 20 de 98 exigiu 10 anos de serviço público, 5 no cargo, mas você pegava uma situação, sei lá, alguém da área jurídica, advogado. Advogado não gosta muito de contribuir, pelo menos no meu tempo que era advogado, eu não gostava muito. Na verdade, ninguém gosta de contribuir, né? Ainda mais que é compulsório, obrigatório, então contribuía sobre um salário mínimo. Então, imaginemos que ele ficou 25 anos como advogado, contribuindo sobre um salário mínimo. Fez um concurso, passou para um cargo de oficial de justiça, ficou 5 anos como oficial de justiça. Depois fez um outro concurso para juiz, magistrado, ficou mais 5 anos como magistrado. O que é que acontecia? 35 anos de tempo de contribuição. 10 anos de serviço público. 5 como oficial de justiça, 5 como magistrado. E se aposentava como magistrado, a íntegra da última remuneração. Também não era um critério justo. Quando você tem essa migração, né, de cargos, de carreira, saiu do regime geral contribuindo sobre um salário mínimo, foi para um regime próprio, se aposentou aí com 30 vezes mais. Né? E a vida contributiva dele foi quanto tempo? Como magistrado? 15% do período contributivo, 5 anos, né, dos 35 exigidos. Então, esse não era o critério realmente melhor. Essa é a redação aí da emenda, antes da emenda 20 de 98, é a redação originária. Na verdade, ainda não é redação, mas é o critério. Né? E a gente tinha bons tempos, hein? Não para os regimes próprios, mas para o segurado cidadão. Se aposentava com 35 anos homem, 30 mulher. Proporcional com 5 anos a menos e saía com 70%
né, da íntegra da última ou da média salarial, se fosse regime próprio. Ai, dá até saudade. Por quê? Porque eu entrei nesse período. Eu entrei em 94, né? Comecei a contribuir com 15 anos de idade. Eu tinha esperança, 30 anos depois, de me aposentar. Não deu certo, não. Em 98 veio a emenda 20. E aí falou o quê? Pera aí. Tá pensando o quê? Né? Para que essa alegria agora? E vamos lá. Aí, ó. Estava na Constituição. O artigo 40, ele vai tratar lá, o servidor será aposentado. Redação de 88, hein? Eu era um menino, tinha 8 anos de idade. Nem tanto, né? Mas estava lá. Voluntariamente aos 35 anos se homem, 30 anos se mulher, com proventos integrais. Não era exigido sequer idade mínima naquela época que eu entrei, né? Viu esperança ou esperança em vão. Aos 65 se homem, aos 60 se mulher, está na linha D, só que aí, por idade, era proporcional. Em suma, o parágrafo 5º tratava da pensão por morte. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, né? Até o limite estabelecido em lei. Pensão por morte era íntegra da última remuneração do servidor nativa ou do valor da aposentadoria. Mas as coisas mudam. O 202, regime geral, é aquilo que eu falei, 36 últimos meses, era o critério que estava na Constituição, tiraram da Constituição. Veio a emenda 20, e o que é que a danadinha fez? Primeira emenda que eu vivi. Critério de cálculo para o regime geral. Média de 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo a partir de julho de 94. Esse era o critério do regime geral, né? Deixou de ser 36 últimos meses para ser toda a vida contributiva. Considerada a partir de julho de 94, porque Plano Real, estabilidade da moeda, disse também que foi por conta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, acessar as informações do segurado do regime geral a partir de 94 era mais fácil, porque antigamente era microficha e tal, bababá, era mais difícil, né? O fato é que o regime geral veio com os 80%. Mas por que veio? Porque a redação da Constituição deixou de falar em 36 últimos meses. Então veio através de uma lei. Quem sabe qual foi a lei que botou esse critério? É fácil. Lei 9, 8, 7, 6, tá bom. 9, 8, 7 e meia, né? Ela veio e estabeleceu aí o que, olha, 80% não é mais de 36 últimos meses. E é aí que deu uma discussão que a gente vai ver até rapidamente adiante, porque o que é que acontece? Diz que é toda a vida contributiva, mas é toda a vida contributiva para quem ingressou depois da Lei 9876 de 99. Quem era de antes vai considerar de 94 para frente. Então, se ele tinha contribuições boas lá atrás, em 90, 85 e tal, não eram utilizadas, só de 94 para adiante. Em suma, regime próprio continua íntegra da última remuneração. Carambas! Eu não tinha percebido isso. Tem um time aqui com uma contagem regressiva, 26, 25, 24. Isso para baiano é tenso, viu? É tenso, mas eu vou... Pá! Vamos lá, energia, alegria, exposição. Panam, aposentadoria integral, né? A emenda 20 tirou a aposentadoria proporcional para o regime geral e para o regime próprio. 35 anos homem, 30 mulher. Acabou, era isso. Lá do INSS era assim. Só que para o servidor público, além de 35 anos homem e 30 mulher, tem que ter a idade mínima. 60 anos homem, 55 mulher. André Oliveira pensou, misericórdia. Se eu comecei aos 15, 35 anos depois eu sairia aos 50. Não parece, pareço 35, né? Mas estou com 52, ou seja, já poderia estar aposentado. Mas tudo bem, enquanto a vida há esperança, né? Um dia, quem sabe, me aposentarei. Vamos em frente? Panam. Só que para o regime geral, eles colocaram, não é mais aposentadoria por tempo civil, isso é tempo de contribuição, 35 anos homem, 30 mulher. No regime geral não tem o quê? Idade mínima. Tudo bem, mas tem o quê? Fator previdenciário. Fator previdenciário, todo mundo sabe. Quem se aposenta com a idade avançada e contribuiu por pouco tempo, vai ter um redutor no valor da aposentadoria. E eu confesso para vocês que para servidor público, homem que saía com 60 anos de idade, 35 de tempo, se colocasse um fator previdenciário, ele ia perder no mínimo 20%. Então, depois que criaram um fator previdenciário, isso
deixou de ser, digamos assim, o servidor público não estava em maus lençóis. Salvo é porque, desculpa, gente, às vezes as pessoas têm sono. Eu usava a técnica de botar no olho o laser, né? Porque desperta também se você acertar na pupila, né? Mas o pico de voz dá, sabe? Você se lembra que está vivo, todo mundo há tempos atrás estava em casa, naquela letargia, não sabia se vivo estava ou se morto estaria, porque quem quase vivo já morreu. A gente tem a oportunidade aqui de sentir o coração pulsar, que todos estejam com o coração bom, né? Se não ficará bom, porque a energia baiana é de paz, amor, harmonia, né? Energia, alegria, expansão. Vamos que vamos, hein? Moral da história, fator previdenciário foi o que entrou lá, e para a gente que era servidor público não tinha um fator previdenciário, mas tinha idade mínima, mas quem estava com o salário mínimo não podia ter valor inferior ao salário mínimo. O que é que quer dizer na prática? O município tem lá regime próprio, um servidor de lá que recebia próximo de um salário mínimo, ele ia ter que esperar 60 anos se homem, 55 se mulher. Se tivesse começado a trabalhar cedo, antes a idade mínima era 14, com a emenda 20 passou para 16, a mocinha que começou aos 16, 30 anos depois, aos 46, ainda mocinha, poderia se aposentar. Esse estava próximo do salário mínimo, fator previdenciário, não ia prejudicá-la. Mas se servidora pública, teria que esperar os 55 anos de idade. Salvo as regras de transição, pedágio, etc, etc. Beleza? Todo mundo acompanhando? Vamos em frente? Pã. Aí o que é que eu faço? Eu boto o quadro e boto o texto da Constituição, né? Estamos lá, emenda 20, botou lá 40. Além de tudo, acrescentou para o servidor público regime próprio 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e lá embaixo, remuneração. Os proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, parágrafo 3º, serão calculados com base na remuneração do servidor. No cargo efetivo de aposentadoria, corresponderão à totalidade da remuneração. Isso já sabemos. Vamos adiante. 202. Não, estamos no 40 ainda. Parágrafo 7º. Pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos, ou seja, a emenda 20 ainda preservava aí a integralidade também para a pensão por morte. E o parágrafo 8º do 40 tratava de um outro critério, não é o de cálculo, que é o tema, mas é o de reajuste, que todo mundo, sempre que fala em integralidade, pensa na paridade. Reajustou ativo, reajuste inativo. É bom ou não é bom ter a paridade? Alguns acreditam que sim, outros que não. É relativo. Para carreiras típicas, para carreiras fortes que conseguem reajustes permanentes, é bom. Para carreiras que não têm essa força, você pega um administrativo, se aposentou há 5 anos atrás, todo ano ele está tendo reajuste aí, anual da aposentadoria dele. Ou, pelo menos, deveria ter, né? O que está lá na ativa fica sem ser reajustado. Se ele tinha paridade, ele estava vinculado ao salário da ativa. Se ele não tem paridade, é melhor a preservação do valor real, né, que todo ano você tem ali o reajuste. Beleza? Emenda 20, a danada. Artigo 201 trata de regime geral, artigo 40 próprio. O que é que tem lá? 35 anos homem, 30 mulher, foi aquilo que eu falei, não colocaram idade mínima, né? O parágrafo 3º, todos os salários de contribuição considerados para cálculo serão devidamente atualizados. E o parágrafo 4º é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente o seu valor real, que é o quê? Preservação do valor real. Eu estou fazendo um quadro comparativo, regime geral e regime próprio. Regime geral, então, não tem integralidade, o critério é média salarial e o reajuste vai se dar pela inflação anual. E aí é interessante que as pessoas, já vou mandando, as pessoas sempre perguntam, poxa, eu me aposentei com um salário mínimo, com 2 salários, 3 salários mínimos, hoje estou recebendo equivalente a 1,5, 2, porque eles pensavam que o salário mínimo é índice de reajuste de benefício previdenciário. A pessoa até pode pensar, hoje, se ela se aposenta com R$ 3.600, né, que se aposentou com 3 salários mínimos. Só que daqui a 4, 5 anos, se o salário mínimo tiver um reajuste que, além da inflação, dê um poder de compra real, né, ganhar um efetivo, ter um ganho efetivo, vai ser acima da inflação. Então, com o passar do tempo, vai ficar sendo defasado. Não é porque o benefício previdenciário está pouco reajustado, mas porque o salário mínimo está sendo reajustado acima. Perfeito? Panã, vamos lá. Lei 9876, a danada que eu falei, que meteu o fator previdenciário, que botou
acabou com a figura dos 36 últimos salários de contribuição, né? Acabou e colocou ali 80% de todo o período contributivo a partir de 94. Panã, o que é interessa? Ó, não deu pico, botei mais longe do microfone, porque eu me preocupo com o coração de vocês. Quem já ouviu, eu me lembro sempre desse caso, né? Eu lecionava, preparava para concurso e tal, e aí tinha uma aluna grávida que até o final ele assistia a aula e ficava na primeira cadeira. E toda vez eu fazia, ou dava esse pico de voz para despertar as pessoas, ou batia no tablado. Só que ela estava próximo do tablado, ela fazia uma cara de susto, eu via a criança pulando no ventre. Eu falei, misericórdia, essa mulher vai ter filho em sala. Eu não fiz o curso, amo fazer curso de um monte de coisa, mas não tinha feito curso de parteiro. Moral da história, se essa mulher tiver um filho aqui, o que é que eu fiz? Eu digo, falei com ela no intervalo, toda hora que eu for dar uma pisada forte ou botar um pico de voz, eu dou uma piscada para você. Rapaz, afinal ela já estava achando que eu era o pai da criança, né? Porque eu piscava, batia, aí o inconsciente acaba gerando ali um espelhamento, sintonia. Falei, até posso cuidar com todo carinho, afeto e amor, porque pai é quem cuida, né? Mas não pode, ele tem pai, não é verdade? Vamos lá, gente, 9876 foi quem fez, vamos em frente. Regime geral, emenda 41. O que é que a emenda 41 fez? Ela criou o quê? Adotou, já unificou os critérios. Para o regime geral e para o regime próprio, um único critério de cálculo, ou seja, 80% dos maiores salários de contribuições de todo o período contributivo, considerado a partir de 94. Eu já falava naquele período, eu dizia, gente, veja só, 80% significa dizer que... É uma musiquinha, é para animar. Não é uma musiquinha lá fora? Eu acho que foi, não? Aí o que é que acontece? 80% dos maiores salários, eu dizia, olha, a cada 10 meses você pode ter 8 contribuições sobre o limite máximo, um contribuinte individual, por exemplo, e 2 meses ali, se ele não estiver exercendo atividade, ele pode contribuir sobre o valor mínimo. Na prática, no final, como é 80% dos maiores salários, você vai fazer o quê? Em 30 anos, uma mulher, 3 vezes 8, 24, ela poderia ter 24 anos de salários altos, e 6 anos, ou seja, 20% de baixos salários, que os 20% não seriam considerados para fins de cálculo. Considerava os 30 anos como tempo, mas o período básico de cálculo, o PBC, só iria considerar 80% dos maiores salários. Mas eu já avisava, eu digo, reformas acontecem. Eu sou o quê? Figura viva, que vivenciou já 2, era a emenda 20 de 98, emenda 41 de 2003. Então, cuidado. Servidor público não tem problema, porque ele já é descontado lá, não tem para onde correr. Mas quem era regime geral poderia estar lá contribuindo, fazer. Eu dizia, cuidado, porque se eles botarem para 100% de todo o período contributivo, o que é que vai acontecer? Você não vai ter como voltar atrás e fazer a complementação daquelas contribuições dos 20% baixos. Então, cuidado, porque isso pode acontecer. Dito e feito. Dito e feito. Por isso que eu acho que o ideal para preservar a segurança jurídica era até quando se mudasse critérios de cálculo, você poderia fazer o quê? Até o período em que teve em vigor determinado texto normativo, você adota aquele critério. E esse seria um critério mitigado. Dali para frente, o novo critério. Porque uma pessoa que vinha contribuindo de acordo com o critério da época e muda o critério, ela vai ter aí um prejuízo, relativamente significativo. Tenho que olhar para aqui, me lembro de olhar para o tempo ou não. Aí o que é que acontece? Só que a emenda 41 acabou com a integralidade, acabou com a paridade no serviço público e meteu o redutor da pensão. 30% do que excedesse o limite máximo do regime geral. Eu digo, misericórdia. Eu estou tentando lembrar se eu estava casado. Porque eu vou pensar na minha morte para pensar no cálculo do benefício, Que nem aluna. Minha mãe pode se aposentar? Eu falei, ela contribuiu com o tempo. Ela nunca contribuiu, não. Eu falei, nunca vai se aposentar, Só se aposenta, mas não tem direito a nenhum benefício. Eu digo, é casada com seu pai, ainda é pensão por morte. E o que é que ela vai fazer? Mata seu pai, Aí vai receber a pensão por morte. Mas, em suma, redutor de 30% do que excedeu o limite máximo do regime geral.
Aí já começa a ter uma perda de isonomia. Eles colocaram até o limite máximo do INSS porque, olha, não seria correto você ter, que era a proposta originária, o redutor para o servidor público e para o INSS não ter o redutor, né? E aí eles fizeram tudo bem. Então, o que ultrapassar o limite máximo, impõe-se o redutor. Já era ruim, porque a depender você vai ter uma perda, né? Você tem ali a remuneração do casal, filho em universidade, etc, etc, etc. Quando um se vai e você tem uma composição da renda familiar, 30%, a depender de quem foi, se era o maior salário, vai embora. Mas vamos em frente e a vida é isso, é uma surpresa a cada dia. Mas vamos ser previdentes, né, para fazer as melhores escolhas e ter as melhores surpresas. O que eu disse é o que está aí. Você veja, o artigo 40 da Constituição, com a redação da emenda 41, alterou o parágrafo 3º e 27 para colocar que as remunerações que serão consideradas para o cálculo do benefício serão as que foram vertidas para o regime próprio e as que foram vertidas para o regime geral, e todos os valores de remuneração, parágrafo 17, considerados para o cálculo, serão devidamente atualizados. Claro que, imagine, você tem inflação, se você não atualiza o valor, parece muito claro isso, mas antes não era assim. Salvo engano, antes da de 88, ou antes da Lei 8.213 de 91, os 12 últimos salários de contribuição não eram corrigidos. Ou seja, quando você ia se aposentar, já tinha uma defasagem gigante, porque você não tinha correção daqueles valores. PANAM 40, ainda emenda constitucional 41, foi o que a gente falou, não é? A pensão por morte aí, o redutor de 30% do que excedeu o limite máximo, que gera uma perda, né? Você tinha lá uma pessoa que recebia 17 mil, veio a óbito, 7 mil arredondando os valores do limite máximo era mantido, e 70% dos 10 mil. Então, 70% de 10 mil, 7 mil mais 7 mil, 14 mil, tudo bem. De 17 para 14, perdeu-se ali 20% do valor, né? No valor total, 30% do que ultrapassou o limite máximo, mas ainda era palatável. A pessoa ia receber ali, né, um valor de 17, caiu para 14, dava para sobreviver. Vamos em frente. 201, a emenda 41 não alterou praticamente o regime geral. A emenda 41 só pegou o servidor público efetivo. Vamos lá? Pós-emenda 41, chegamos na atualidade. Critério de cálculo do regime geral e regime próprio da União. Porque o que é que aconteceu? A ideia, inicialmente, era reformar tanto a União quanto o Estado, o Distrito Federal e o município. Mas depois falou, cada um faça o seu, eu vou fazer o meu União e regime geral, o mesmo esquema, e vocês aí fazem, né? Cometeu essa responsabilidade para cada um, né, dos entes políticos fazerem. Mas a gente colocou lá, para o regime geral e para o regime próprio da União, média de 100% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo a partir de julho de 94. O que é que acontece? Panam, já mudou mais uma vez. Não é 80%, mas 100% de todo o período contributivo. Isso, por si só, já faz uma modificação gigante, não é? Porque quem trouxe tempo, por exemplo, do regime geral, se ele trouxe aquele tempo, agora ele tem que trazer o tempo e os salários baixos, inclusive. Ainda que corresponda a 20%, se ele traz para cá, tudo vai ser considerado. Então, isso por si só, em muitos casos, já faz com que o valor do benefício caia. Isso daí vai ser o que se chama de salário de benefício, que é a média salarial. Depois eu vou ver o conceito aí e trazer para vocês. O conceito de salário de benefício, salário de contribuição, remuneração e remuneração de contribuição, entre aspas. Em suma, fechando essa tela, regime próprio da União, aposentadoria por idade, 65 anos homem, 62 mulher. Só que olha só o que aconteceu com a emenda 103, gente. Para a gente da União e para os entes que aderiram a essas regras da União, o que é que aconteceu? Regime próprio, idade, 65 anos homem, 62 mulher, tranquilo. Regime geral, aposentadoria por idade, 65 anos, 62 mulheres, tranquilo. Só que no regime próprio, 25 anos de contribuição. Para o regime geral, a mulher, por exemplo, são só 15 anos. Faz diferença? Faz. Porque o que é que acontece? Se uma 62 menos 15 vai dar quanto? 62 menos 10, 52 menos 5, 47.
47 anos de idade. Se ela começou a trabalhar, entrou para o regime geral, aos 62 ela se aposenta, com 62 anos e 15 anos de contribuição. Ah, André, mas é 60% só que ela vai levar, que é 2% do que ultrapassa lá para o regime geral, 15 anos. Só que se ela estiver perto do salário mínimo, garantia de um salário mínimo. Se for servidora pública, não. Vai ter que fazer o quê? E esperar os 25 anos de contribuição. 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Pega 10 de regime geral, se for o caso, mais 10 de serviço público. Não, tem que ter no mínimo ali 15 de regime geral, mais 10 de serviço público para fechar os 25 anos. Né? Isso lá para servidor público federal. PANAM, eu boto lá, esse daí é o texto lá do artigo 40, com a redação da emenda 103, União 62, mulher 65 homem, né? E aqui, parágrafo 3º, as regras para cálculo de provento de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente, idade mínima emenda. Eu faço esse quadrinho aqui, ó, que é mais bonitinho. Como é que são as regras de competência legislativa para cada coisa, não é? Para a idade, o ente vai fazer a alteração dos critérios de idade através de emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, no caso do município. Para tempo de... A idade, eu fiquei procurando ícone, idade, aí botava lá, aposentado, idoso, vinha um velho de cajado na mão. Eu digo, ô meu Jesus Cristo, por que que a pessoa se aposenta, já vincula a ideia de estar com o cajado na mão? Não que estar com o cajado na mão seja ruim, não é? Mas, caramba, meu avô aos 85 estava reproduzindo, não é verdade? Então, aí eu botei a pirâmide, porque a pirâmide é antiga, né? Mas todo mundo quer ver, todo mundo quer entrar, todo mundo tira foto com a pirâmide, né? Então, eu botei a vinculação da ideia de idade à pirâmide, né? O tempo, eu botei ali a ampulheta, salvo engano, tempo, lei complementar, cálculo de provento de aposentadoria, lei ordinária do respectivo ente também, e a atualização das remunerações de contribuição, lei, né? Quando traçar lei, é lei ordinária. Lei complementar pode fazer? Pode. Quem pode mais, pode menos, né? Se é de competência de uma lei ordinária, mas vem numa lei complementar, não tem problema algum. Mas se é de lei ordinária, depois uma lei ordinária pode vir alterar, porque é de competência dela. Perfeito? A 9.707 foi, como é que diz, recepcionada, inclusive, como tal. 201 é o que está lá no 103, manteve 65 homem e 62 mulher, nada demais, né? Os salários são calculados ainda da mesma forma lá, média salarial, PANAM. Aqui trata do 40, vamos em frente, que o meu tempo está indo embora, que é a previdência complementar. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, não é? Parágrafo 2º 201 da Constituição garante lá o valor mínimo, ou superiores ao limite máximo estabelecidos para o regime geral. Observar esse ponto, parágrafo 1416, que é a previdência complementar, se obrigou a todos terem. E aí, quem já estava no sistema tem que aderir à previdência complementar ou não? Sempre é uma faculdade. Eu, por exemplo, não aderi à minha previdência complementar. Não sei se fiz bem, não sei se fiz mal. Eu ia sair aos 59, vou ter que esperar até os 65, né? Mas tudo bem. Quem está no sistema pode aderir. Quem não está, ingressou depois que o ente criou a lei de previdência complementar, ele não é obrigado também a aderir à previdência complementar ao servidor, não é? Se ele quiser, ele adere. Só que ele só vai contribuir para o regime próprio sob até o valor limite máximo do regime geral. Então, sei lá, um servidor que recebe 10 mil, foi para o município, criaram previdência complementar ali, ele vai contribuir sobre 7 mil. Os 3 mil da diferença, ou ele contribui ou não. A vantagem de contribuir é porque tem a cota patronal. Então, você entra com a sua parte e o ente entra com a outra parte. Talvez você pode estudar mercado financeiro e só ter a sua e você conseguir decuplicar. Mas vamos lá. Artigo 26 da emenda, ela é quem estabeleceu essas regrinhas, né? Regime de previdência da União e do regime geral. Você vai ter ali atualizados, corresponde a 100%, foi o que eu já falei. Em suma, eu boto aquele quadro e trago o texto da norma para provar que eu não estou mentindo. Salário de contribuição. Gente, é um conceito.
Na verdade, melhor seria que se falasse remuneração de contribuição. Salário de contribuição é um conceito do regime geral de previdência, que é o quê? É a base de cálculo da contribuição. É o salário para fins de contribuição. Melhor seria se o artigo 28 da lei do regime geral, da Lei 8.213, falasse em remuneração de contribuição, que é como se fala para os regimes próprios, sobre remuneração, porque não é apenas sobre o que se chama salário propriamente dito, é sobre ganhos habituais, etc, etc, etc. Isso já deu até questionamento judicial, porque no passado exigiram das empresas que ela pagasse contribuição sobre o que ela pagava autônomo, e a Constituição só estabelecia a contribuição da empresa sobre salário. Quer dizer, o salário quem recebe é o empregado, autônomo no empregado é uma contribuição nova. E aí entraram e conseguiram no STF dizer que a empresa não tinha que pagar o que ela contribuía para autônomo, que ela pagava para autônomo, porque autônomo não é empregado, logo não recebe salário. Então essas filigranas de terminologia parecem bobas, mas na verdade tem um fundamento. Em suma, salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição, né? É sobre o que vai incidir a contribuição. No regime geral, tem lá no artigo 28 da 8.212, melhor dizendo, salário de benefício é o quê? É a base de cálculo do benefício. O que é o salário de benefício? É a média salarial, agente. Aqui, por exemplo, salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Essa redação da Lei 8.213 ainda não foi atualizada, mas o que é que ela dizia? Olha só, essa é a base de cálculo. Todos os benefícios vão receber o salário de benefício integral? Não. No passado, você tinha auxílio-doença, era 91% da base de cálculo. O auxílio-acidente, 50% da base de cálculo. Aposentadoria por tempo, 100%. Tem um quadrinho desse. Em suma, salário de contribuição é o que ele recebe de parcela salarial remuneratória sobre qual vai incidir contribuição. Panã, estamos indo, hein? Pam, 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 pam. Aposentadoria por invalidez no regime geral. Olha o vermelhinho lá. Eu botava vermelho porque dava ideia de sangue, polvo, né? E regime próprio, azul, sangue azul, segmento distinto da sociedade. Mas nem pode falar, porque não é verdade. Mas dizia para a gente se sentir, pá, né, de alguma forma bem. Não que não quisesse bem aos outros, porque quem está bem é quem está bem. Simples assim. Não é isso? Vamos lá. Aposentadoria por invalidez. No regime geral, quanto era? 100% da média salarial. 100% do salário de benefício. E no serviço público, como era? Proporcional ao tempo. O sujeito está lá. Uma mulher começou a trabalhar, entrou no serviço público, 15 anos. 15 anos depois se invalidou, né? Vai ficar com 15/30, metade. No regime geral, não. Era 100%. Panam. Aposentadoria por tempo de contribuição. No regime geral, era 100% do salário de benefício, 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher no regime geral. É claro que incidiu o fator previdenciário, né? Mas quem fazia os pontos, que era 85 e 95, depois 86 e 96. Hoje, bem mais pontos, né? Mas, em suma, era 100%. Hoje, já sabem como é, 60% mais 2% do que ultrapassar 15% para a mulher no regime geral, regime próprio é 20%. Olha outra discriminação aí. O que é que a mulher do regime próprio tem que trabalhar mais, ou melhor, tem que receber menos? Ela, para receber 100% no regime próprio, tem que ter 40 anos. No regime geral, 35. Eu não entendo porque a gente é discriminado. Eu me sinto pequeno, né? Mas tudo bem. No caso do homem, é 20, então está valendo. Olha lá, aposentadoria por idade. Como era no regime geral? Era maravilhoso. Porque o mínimo de uma aposentadoria por idade no regime geral era 85%, porque é 70% mais 1% por cada ano. Lá a carência são 15 anos são 15%, mais 70%, 85% era o valor da aposentadoria por idade. Um homem, 35 anos de tempo para sair, não é isso? Um homem, 35 anos. Mas se ele saía por idade, com 15 aninhos só, começou aos 50, porque falou, para que começar a trabalhar cedo, velho? Começou aos 50, aos 65, requereu aposentadoria por idade. No regime geral, se aposentava? Se aposentava. Né? Se aposenta hoje? Se aposenta. Se aposenta. Se ele é de antes da emenda 103, é 15 anos. Para quem entrou depois, é que para o homem virou 20 anos. Em suma, saía com 85%. Agora, esse mesmo cidadão estudou, fez concurso, foi aprovado, 65 anos de idade,
15 anos de serviço público, né? Tinha lá os 15 anos na vida pública, 10 anos de serviço público, 5 no cargo, saía com quanto? 15,35 avos. Era proporcional. O de lá saía com 85%, esse saía com, sei lá, 40%, menos da metade, 15,35 avos. Né? PANAM e a pensão por morte, 100% do salário de benefício, né? O valor da pensão por morte no regime geral, mas no regime próprio também era assim. Falamos dos dois, né? Só que a pensão por morte no regime próprio já tinha um redutor de 30% do que ultrapassasse o limite máximo. Remuneração de benefício, gente, tranquilo. A Lei 10.887 também está com redação antiga, era 80% dos maiores salários. O que é remuneração de benefício e o que é salário de benefício? É a base de cálculo do benefício. Para você calcular um benefício, você hoje pega a média salarial, a partir de julho de 94. Tranquilo? Tranquilo. Hoje, 100%. Tanto para homem quanto mulher, tanto o regime geral quanto o regime próprio. Então, só essa mudança de jogar 100% já importou para muita gente numa redução da base de cálculo, ou seja, do salário de benefício, regime geral, ou remuneração de benefício, assim a gente pode falar, regime próprio. Remuneração de contribuição é a mesma coisa que salário de contribuição, só que é remuneração no conceito de regime próprio de previdência social, que é o quê? A contribuição vai incidir sobre determinadas parcelas, vai ser sobre a totalidade da base de contribuição, isso estava lá no artigo 4º da Lei 10.887, e para quem está vinculado à previdência complementar, só até o limite máximo do regime geral. Né? O que exceder isso não contribui. Se contribuir, vai contribuir para a previdência complementar. E aí entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, isso daí é a redação anterior, né? E lá, nesse parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.887, tem todas as verbas que eram excluídas da base de cálculo. Vamos em frente. Inconstitucionalidade do critério de cálculo estabelecido para a emenda 103 para o benefício de pensão por morte. Era para estar lá no final, mas pensei, não sei se eu vou conseguir chegar ao fim das telas, porque aquilo que avantaja não prejudica, então é melhor colocar mais telas, se o tempo der a gente, né, vai. Então, coloquei logo essa ação direta de inconstitucionalidade, a 6916, que é o quê? Questionamento sobre o critério atual de cálculo da pensão por morte. Porque como é que você pega o critério atual do cálculo da pensão por morte? Ora, você encontrou lá a média salarial. Está lá a média salarial, beleza, 100% do maior salário, papapá. Aí você vem com 60%, porque é 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 20%. Então, sei lá, aquele oficial de justiça, 20 anos, recebia 15 mil reais. Vou matar, morreu. Como é que vai ficar o valor da pensão? Olha só, 60%. Se a média salarial dele era 15%, 60% de 15%. Digamos que ele tinha só uma mulher, não tinha filhos. Então vai ser 60% de 15% e depois 60% de 60%. 36% de 15 mil reais. Perfeito? Porque é 60%, eu vou explicar com calma depois quando eu botar ali. Porque o que é que acontece? É o mesmo critério para aposentadoria, vai ser para quê? Eu estou falando da regra geral. Se a morte decorreu de acidente de trabalho, doença profissional, doença de trabalho, aí você muda. Vai ser 100%, e aí depois 50% mais 10% por dependente. Por isso que ficou 60% mais 60%, porque isso era um dependente. 60% de 15 mil dá 9 mil, 60% de 9 mil vai dar 5.400, se não for será, porque é 36% de 15 mil. Então imagine, se a mulher não trabalhasse, tal, a renda familiar era 15 mil, vai passar para 5.400. Ela passou por curso de medicina, tinha comemorado com ele e foi justamente nesse evento da comemoração, bebeu demais, o coração não suportou, ele veio a óbito, só que a faculdade de medicina era 8 mil. A pensão não vai pagar, ela não vai poder ser médica. Né? Mas isso não importa, né? O destino não queria isso para a vida dela mesmo, lidar com sangue não era bom. Mas, em suma, está aviltante realmente. Né? O valor da pensão é aviltante. Tanto que hoje eu recomendo, eu digo, olha, eu, por exemplo, pensão não dá para manter a qualidade de vida, né? O nível que você tinha, né? Não pode morrer, faz um seguro. Eu procurei um seguro bom, viu? Procurei um seguro bom, você
Os regimes próprios podem fazer, pegar seguradoras boas e tal. Eu vou falar, não vou morrer. Se morrer também, eu acho que eu pago 400 ou 500. Não é barato, mas também não é caro, porque se eu morrer, eu estou valendo, acho que 1.200.000. Vai ter que dividir para 2 filhos e uma mulher. Mas, de qualquer forma, a pensão já tinha tomado também uma, porque não é mais vitalícia, né? A não ser que a mulher eram 44 anos, né? Eram 44. Então, aquele povo que quer pegar novinha, a novinha tem que ficar esperta, porque não vai ser vitalícia, né? Ou aquela pova que quer pegar o novinho tem que ficar esperto, né? Porque não vai ser vitalícia. 5 minutos, entendi. Vamos lá, então, o que é que acontece? Tem essa ação aí de ação direta de inconstitucionalidade, a 6916, e o que é que acontece? Ela está alegando a inconstitucionalidade aí do critério de cálculo estabelecido pela emenda 103 do benefício de pensão por morte. Esse é o parecer da Procuradoria-Geral da República dentro dessa ação, falando justamente em alguns valores, né, que haverá pensão por morte com a regra atual, promove uma redução drástica dos valores de benefício, diminuição excessiva do poder aquisitivo do pensionista e comprometimento de sua subsistência, afronta a proporcionalidade, a razoabilidade, a dignidade da pessoa humana e a proteção à família. Eles opinam pela procedência do pedido. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Vou caminhar agora, hein? Vou ter que acelerar. Pam, 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 pam. Meu tempo agora foi informado que estava lá. Isso daí foi o que a gente já falou, né? E aí fui trazendo o texto da Constituição. Pam, os 15 anos para mulher e 20 para homem, só que se o homem entrou antes da emenda 103, será de 15 anos o tempo para o homem, mas isso é lá no regime geral. Regime próprio é 25 anos de contribuição, regime próprio da União, né? Vamos lá. Aí estão os quadrinhos bonitinhos, mostrando um e outro. Vamos, regras transitórias. Regra de cálculo da aposentadoria é isso, hein, gente? 60% mais 2% para cada ano que exceder 20%, ou seja, para você chegar a 100%, você tem que ter 40 anos, né? Tem gente que diz, eu só saio na compulsória. Eu acho tão bonito, eu me emociono quando eu vejo alguém, só sai na compulsória. Eu digo, relaxa, que daqui até lá você já vai ser 95 a compulsória, né? Então tá de boa. Mas o sucesso é ser feliz. Se eu me aposentasse, a curto prazo seria, né, numa situação não muito bacana, mas o fato é que eu ia continuar trabalhando, né, ajudando, me identificando enquanto um ser melhor. Regra de cálculo da aposentadoria compulsória, fala dela rapidinho. É porque eu tenho gente olhando para ali e para ali. Se eu meto o laser só de um lado, do outro lado eu não estou botando. Eu vou botar aqui o laser, ó. Beleza? Primeiro deve-se apurar quantos anos de tempo de contribuição o servidor possui na data em que atingir a idade da aposentadoria compulsória, que hoje é 75 anos. Depois será necessário dividir este tempo de contribuição por 20 anos. O resultado desta operação representa o coeficiente de proporcionalidade e não pode ser superior a 1. Perfeito? Então, se tem lá 10 por 20, a pessoa só tinha 10, 10 por 20, vai gerar o quê? Você calcula a média salarial, mas se ele só tinha 10 anos, você dividindo por 20, vai dar a metade da média, não é isso? O valor da base de cálculo. E assim por diante. Se der superior, ele tinha 25 anos. Ao dividir por 20, vai dar superior a 1, então vai ser só aquele valor lá da base de cálculo. André, mas ele pode sair com 10 anos, não tem que ter 25 anos de contribuição, sim, mas compulsória não. Compulsória é compulsória, não importa, né? Você vai sair do serviço. Panam, panam, panam. Tem agora 3, é isso? Tanã. Isso daí a gente falou, é que eu boto uns quadrinhos, ó, para a gente entender. Isso daqui já foi a ideia de você sair com 100% de pensão, tem que ter 5 dependentes, né? Para sair com os 100%. Se só é a esposa ou o esposo, 50 mais 10. E o pior é o seguinte, não reverte, né, de volta. Antes ia revertendo, agora não mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso daí foi dito na palestra anterior, que é a questão da acumulatividade, que é quase inacumulatividade, porque você reduz tanto a pensão. Não é mais investimento você casar, se já é servidora pública, com um servidor, com alguém pensando assim. É melhor aderir à Previdência Complementar e começar a contribuir para... E bota em Petrobras, Vale, sei lá o quê, entendeu? E depois
Porque as contribuições sobre o todo, no final você não vai poder. Então, a depender do casal, é melhor que um deles venha, talvez os dois, aderir. Porque os dois vão fazendo ali uma poupança, entre aspas, investindo, e se um dos dois morrer, esse dinheiro está ali. Porque se for depender, acumular aposentadoria com pensão, tudo bem que vai ficar com a mais vantajosa, né? Então, pode um contribuir sobre tudo e o outro não. Mas vamos lá, porque meu tempo agora. São quadrinhos, tinha a regra de transição, que não vai dar tempo, por quê? Porque a melhor... vou dar esse exemplo rapidinho, esses são interessantes. Eu trouxe uns exemplos de reforma de alguns lugares. Norte e Nordeste, 1757. Olha lá o que o Piauí fez. A emenda dele foi a emenda 54, né? Ele acompanhou o requisito de idade e tempo da emenda 103, lá no regime da União, né? Contribuição sobre o que excedeu um salário mínimo, reforma piauiense. Na regra de transição de pontos, é que ao invés de aumentar um ponto a cada ano, eles aumentaram uma a cada 2 anos. Estabeleceu na regra de transição de pedágio percentual de 50% sobre o tempo faltante, quando na emenda 103 o pedágio é de 100%. Né? Vamos lá. Previdenciária Bahia, minha terra. Lá ficou estabelecendo 64 anos de idade para o homem, e 61 para a mulher, ó. Pensando até em fazer um concurso para lá, né, que aí sai com 1 ano a menos, né? Mas quem vai para 65, 64? O período de cálculo estabeleceu em 90% o período de cálculo a ser considerado, não é 100% da média salarial, nem 80%, é 90%, isso é a emenda lá 26 de 2020, da Bahia, não é? E a regra de transição, em vez de 100%, botou 60%. Vamos para onde agora? Paraná. Tempo de contribuição acompanha hoje os da União. Instituiu a cobrança de contribuição de aposentado pensionista sobre o que superar 3 salários mínimos e não 1. Então, são só 3 telinhas e a gente fecha. Vamos falar sobre a grande jornada da vida. De onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Não é? De onde vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Gente, pandemia. Eu acredito que nada acontece por acaso, não existe efeito sem causa, não cai uma árvore, na verdade, uma folha dela, sem que seja a vontade do Pai. Ou seja, não existe efeito sem causa, cada um vive exatamente o que precisa viver, passa o que passa, porque de alguma forma atraiu aquilo para o aprendizado dela, e a gente viveu agora no período de pandemia. Eu confesso de todo o meu coração que quando a pandemia se instalou, eu vi as pessoas aprisionadas em seus lares, né? Mas com todo o tempo do mundo. E a gente reclamava tanto, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. As pessoas passaram a ter tempo, mas não conseguiam conviver com seus pares, não é? Queria tempo. E quando foi concedido esse tempo, o que foi feito desse tempo, né? Acabou a pandemia, as pessoas voltaram para a velocidade louca de novo. São Paulo é diferenciado em relação a isso, as pessoas são mais velozes um pouco, você vê na rua, no horário de almoço, né? E é cultura, é tranquilo, mas a gente não pode ser robô, a gente não pode ser autômato, né? Qual o grande sentido da vida? O que é que a gente está fazendo aqui? Eu acho que esse foi o grande barato da pandemia, apesar das mortes que aconteceram, que é um fato triste para quem teve parentes que partiram, né? Mas eu acho que é um grande ensino batendo e dizendo, olha só, a morte vai vir para cada um de vocês e não tem problema nenhum, porque é um fato natural. O problema não é morrer, mas é o que você fez de sua vida enquanto você viveu. Eu sempre tinha essa indagação para mim, André, qual é a sua missão aqui na Terra? André, qual é a sua missão aqui na Terra? Como se cada um de nós tivesse uma missão específica, uma programação perfeita e acabada. E aí a minha ficha caiu. A minha missão é a mesma de cada um de vocês. Ser um ser melhor. E para a gente ser um ser melhor, a gente tem que assumir as rédeas de nossa existência. Trabalho para quê? Vivo para quê? Para onde eu vou depois que eu sair? De onde eu vim? Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Se a grande certeza da vida é a passagem para um outro plano, ou a morte, eu estou vivendo uma vida que merece ser vivida? Por que eu corro tanto? Eu vejo as pessoas entram no elevador. Eu antes estava também nesse vício, nesse demônio 666, está amarrado, está repreendido, não é? Do celular. Você vê, você vai às vezes num bar, no restaurante, na casa das pessoas. A gente frequenta lá um bar perto de lá de casa. Eu gosto de água com gás, né? Aí vou lá nesse bar. E aí tem um casal de senhores
que fica os dois no celular jogando aquele joguinho de um monte de Bubby, um monte de bolinha colorida que você vai apertando o dedinho, ela vai subindo. Eu me lembro que isso é de 20 anos atrás, mas tudo bem. Eu digo, caramba, eles saem, é bacana, não estão em casa, mas sentam, pedem uma cerveja e ficam os dois, cada um no celular jogando. Infelizmente, quantas vezes a gente vê isso? Né? As pessoas estão presentes fisicamente, mas completamente ausente de alma. Quando a esposa dele vier a óbito, ou quando ele vier a óbito, com certeza um vai sentir falta do outro. Mas enquanto estavam vivos, não, valores não souberam, não por mal, é porque a gente está que nem robôs, seres autômatos. Então eu entro no Uber, eu antes ficava ali me comunicando com as pessoas de fora. Eu digo, André, olha a oportunidade ímpar que você tem, de se comunicar com outro ser humano. Esse ser humano que está ali é o amor de alguém, assim como seu filho é o seu grande amor, companheira, companheiro, pai, mãe. Então, todo ser humano, gente, eu não gosto de jogar não, mas eu fui jogar na Mega Sena numa dessas. Eu fui ver a possibilidade de ganhar. Sabe qual a possibilidade de ganhar na Mega Sena? Mais de 50 milhões, é uma em 50 milhões. Aí o que é que eu fiz? Eu digo, eu já ganhei na Mega Sena. Não porque eu apostei na Mega Sena, sabe o que é que fui ver? Quanto espermatozoides existem no sêmen? Verdade. São 80 a 300 milhões de espermatozoides. Se fosse outro espermatozoide que tivesse fecundado aquele óvulo, não seria André que teria nascido. Percebem? Que o simples fato da gente existir já é única conquista, é mais do que ganhar na Mega Sena. Por isso que cada um dos mais de 7 bilhões de habitantes são vencedores, são seres especiais que existem não por existir, mas porque cada um de nós tem um sentido, tem uma razão, tem um porquê de estar aqui na Terra. E só existe uma maneira da gente se transformar em um ser melhor. E é o que vai trazer satisfação interna para a gente. É através das relações humanas, gente. É o exercício da empatia. Eu gosto muito de um exercício que é o seguinte: respirar fundo, fechar os olhos, imaginar que dormiu, acordou na sua caminha ali, gostosa, abriu os olhos, ninguém em casa. Vai para a rua, ninguém em casa. Na rua, no bairro, na cidade. Você está sozinho na terra. Sozinho. Todo o patrimônio, todos os bens são seus. Mas você não tem ninguém para se relacionar, para se comunicar. Sabe? Percebe a importância que é a existência de um outro ser humano? Nunca perca a oportunidade de oferecer o seu melhor para um ser humano. Quando você der um bom dia no elevador, para um porteiro, para um pai, para uma mãe, para um filho, deseje realmente a ele um bom dia, não é apenas um mero protocolo. Se você ainda tem seu pai, sua mãe, seu filho, se você tem alguém que tem de alguma forma um desconforto no episódio que aconteceu, diga, eu te amo. Porque, carambas, esse é o nosso único sentido nessa parca e efêmera existência terrena. Amar. Amar. Amar incondicionalmente a tudo e a todos. Né? Então, vamos exercitar esse amor de coração, porque a morte vai acontecer, não aconteceu para nós na pandemia, mas ela virá. E tudo bem se ela virá, porque morrer não é problema. O problema é morrer como se nunca se estivesse verdadeiramente vivido. E só se vive com amor, gente. Vamos lá. Paz e luz, fiquem com Deus. Obrigado, hein? Pessoal, bom, nós estamos com o tempo esgotado, mas a gente tem tempo para 2 perguntas, tá bom? Alguém tem interesse? Por favor, fala o nome, tá? E o instituto que trabalha. Até que deu para correr aqui, ali no final deu. Oi, boa noite. Meu nome é Pedro, eu sou procurador do Instituto de Previdência de São José dos Campos, interior de São Paulo. Na verdade, assim, a gente está com um problema jurídico, porque foi feita a reforma da Previdência passando a lei complementar que fixou todos os quesitos da emenda 103, mais ou menos, com algumas alterações, mas não foi aprovada a lei orgânica que fixa a idade mínima. Então, a gente tem um quadro que a gente está sem a lei orgânica fixando a idade mínima
mas tem uma lei complementar que inclusive fixa a idade mínima por lei complementar, mas não atende bem o critério da emenda 103. E daí a grande questão é, no jurídico que a gente está discutindo, o que fazer, qual lei aplicar, qual lei não aplicar. Não sei se vocês já chegaram a ver algum caso de alguma coisa assim parecida. E se existe, porque na reforma que foi feita também, eles estabeleceram que os benefícios para servidores com deficiência sejam fixados com integralidade e paridade. E tem um questionamento também se isso é constitucional, se existiria alguma vedação sobre isso. Não sei se existe. É a questão da idade ter sido fixado por lei complementar e não. Você está aí com o sistema híbrido. Em princípio, a ideia é que você tenha a idade anterior, não é? Que é o que está fixado lá na lei orgânica, e os outros critérios vieram, né? Teria que dar uma pensadinha para ver qual seria a melhor solução. Depois eu te passo o meu e-mail, né? E a gente vê a idade diferente. Tranquilo, você viu que lá na Bahia está 64 anos mulher, 61 homem, só que você tem aí todo um aspecto atuarial por trás, porque você mudou umas regras e aí, né, baseados, inclusive, nessa possibilidade de você ter a nova idade fixada, que você disse que foi feito via lei complementar, inclusive, não é? Sim. Depois eu pego e a gente dá uma olhadinha para ver qual seria a melhor solução aí. Beleza? Tá certo. Mas ficou... Vocês tentaram passar a lei orgânica lá, não? Tentou, foi aprovado em primeiro turno, mas a Câmara se recusou a votar o segundo turno e foi promulgada a lei complementar. Entendi. A gente... Vou ver aí se tem alguma situação que a gente possa ajudar. Beleza? Tá certo. Boa sorte lá. Com relação a fixar o cálculo de aposentadoria para deficiente com integralidade e paridade, também, a princípio, nenhuma inconstitucionalidade. Sabe o que é que acontece? A gente tem que pegar e analisar cada um, porque você tem aí essa situação híbrida, né? Você tem para uns o sistema de cálculo, para outros o sistema de cálculo. Esse feedback rápido, você tem que pensar em outros princípios maiores, a figura da isonomia, né? Mas me passa como é que diz. Eu vou te passar, quando terminar você chega aqui, a gente dá uma olhada aí e analisa isso direitinho. Pessoal, só lembrando, tá? Que nós temos mais uma palestra ainda. Eu vi que o pessoal saiu, mas a gente gostaria que todos ficassem aqui no auditório, tá bom? Daqui a alguns minutos já iniciaremos a outra palestra. Mais uma pergunta, por favor. É Jennifer, eu sou do Rio do Suprev, do interior de Rio do Sul. Até o doutor passou rapidinho um slide sobre a reversibilidade de cotas na pensão por morte, que a partir de agora é irreversível. O doutor fala a questão do 10% por dependente ou a cota de recebimento mesmo? Por exemplo, 2 dependentes, 50% cada, um perde essa qualidade, fica somente os 50%. Vamos lá, você tem 50% com a esposa, lá o dependente, você tem aí 60%. 50% geral, 10%, 60%. Digamos que tem um filho menor de 21 anos, então vai ter 70%. Quando esse menino fizer 21, os 10% dele saem e aí vai ficar só os 60%. Antes não era assim. Antes você tinha lá os 100%, na ocasião era 100%, ou digamos 70%, 80%, porque você já tinha regimes próprios que tinham esse critério diferenciado. Você colocava cota por dependente, mas na prática o que é que ia acontecendo? Ia revertendo, voltava para o valor, né, do bojo ali. Então aquela mãe, esposa, receberia a totalidade. Agora não tem mais essa reversão nesse critério, entendeu? Você vai ficar lá só, era 70%, o filho atingindo 21%, fica só em 60%, os 50 mais 10, os 10 da mãe, com a cota familiar de 60%. Ah, ok, então ele receberia... A outra vai embora, perde. Os 10 iriam embora, mas a base continua... Os 50 continua, porque os 50 seria uma cota familiar. Não os 50, por exemplo, tinha os 70, recebia, vamos, a grosso modo, 35, 35, mãe e filho. Agora, com 60, a mãe recebe os 60 inteiro. Não, porque a cota dos 50 era chamada de cota familiar. Se não tiver esposa, não tiver ninguém, tiver um filho
menor de 21 era viúvo, tem aquele filho menor de 21, ele vai ficar com 60%. Quando fizer os 21, morre tudo. Os 50%, na verdade, seria ali uma cota familiar. Então, você tem 10, 10, 10. 3 dependentes, né? A esposa, se tiver vitalícia, está lá tranquilo, vai ficar com 60%, mais 10 de um filho e 10 de outro filho, 80. Um filho fez 21 anos, foi. Um outro ainda é menor, então vai ficar 70, né? 10% que era a cota de um deles vai embora. Aí o outro, quando fizer 21 anos, aqueles 10 também vão embora e ela vai ficar lá com os 60%, na verdade. E aí, né? É claro que hoje não é mais vitalícia, depende da idade dela, por quanto ela vai receber. Tá joia? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos encerrar, tá? André, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso evento. Foi uma palestra brilhante. Tenho certeza que todos nós aqui aprendemos muito com você, não só no âmbito do RPPS, mas também como ser humano na vida, nessa mensagem linda que você trouxe para a gente aqui no final da sua exposição. Em nome da PEPREM, eu vou presenteá-lo com um mimo aqui, tá? Vamos fazer uma foto aqui, André?